Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa aula que a gente está dando continuidade nesse projeto de como aprender a trabalhar na prática. Talvez seja a aula mais importante que a gente tem aqui, certo? Que é a parte dos tributos. É como você calcular os tributos e como você lançar esses tributos no sistema. Então a gente está aqui com a planilha que eu desenvolvi para fazer a apuração desses tributos, certo? São tributos incidentes sobre a receita, ok? Então a gente tem que fazer primeiro esse cálculo e depois a gente faz o lançamento no sistema ERP. Como é que a gente faz quando a gente tem uma empresa que a gente precisa calcular imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS? É muito simples. Quando você tem uma planilha elaborada, certo? Se seu sistema não faz isso, geralmente os sistemas, quando eles estão parametrizados, eles já calculam automaticamente. Mas é sempre bom que o contador ou o profissional da área contábil que esteja trabalhando, ele tenha uma planilha, certo? No caso aqui em Excel, que dê uma certa regularidade que você possa customizar, você possa mexer da sua forma, ok? Essa planilha ela foi constituída pelo método do regime presumido. Então a gente sabe que o regime, a gente pode ter o lucro, pode ser presumido, pode ser lucro real ou pode ser o simples, certo? Então eu utilizei aqui o presumido para tomar como um exemplo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo com a planilha que eu tenho aqui do lucro real, vocês comentam aqui embaixo, que aí eu vou estar postando esse vídeo. Mas aqui a gente está dando prioridade ao lucro presumido. Então aqui a gente tem aqui a planilha, ó. Cálculo de imposto de renda. Eu separei essa planilha em imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Deixei aqui tudo separadinho, todas já tem fórmula, então é muito simples. Você tendo o faturamento da empresa, a única coisa que você vai precisar fazer é vir aqui nessa linha, ó, nessa célula de faturamento, vou tomar como exemplo aqui janeiro, certo? Então a gente aqui vem em faturamento, vamos digitar aqui um faturamento de 3 milhões, certo? Então a gente tem aqui um faturamento de 3 milhões, aí você vai calcular de acordo com o faturamento da sua empresa, ok? Então se você coloca aqui, ó, 3 milhões, automaticamente ele já calculou qual será o meu imposto de renda sobre essa receita. No caso aqui, a gente teria que fazer uma provisão de 58 mil, certo? 58 mil, agora como é que chegou, como foi que você chegou nesses 58 mil? É muito simples, a planilha ela é autoexplicativa. Se você conseguir vir aqui nessa coluna A, ó, você vai ver que na coluna ela tem dizendo o que foi feito. Por exemplo, o faturamento seria a receita. Então sua receita aqui foi de 3 milhões, você vai colocar aqui nessa linha aqui A. A linha B é o percentual tributável. O que é esses 8%? Também deixei aqui uma explicação sucinta, claro, porque o objetivo aqui não é trazer teoria, mas você tem que saber o que é que você está fazendo. Então a gente sabe que na regra geral, toda empresa que não for essas alternativas aqui, ó, certo? Tipo, não for revenda de combustível, não for serviço de transporte e prestação de serviço em geral, intermediação de negócio, o que tiver aqui, o que não for essas três linhas aqui, ó, eu vou até pintar ela aqui, ó, que não for essas três linhas, certo? A gente usa a regra geral. No meu caso aqui eu vou usar a regra geral, que é uma alíquota de presunção de 8%. Então essa alíquota de presunção de 8% é como se você tivesse, a empresa tivesse antecipando, prevendo uma receita, certo? Uma tributação em base desses 8%. Então você pega o valor de sua receita total, aplica os 8%, você vai ter a base de cálculo, que no caso aqui foi 240 mil, e em cima dessa base de cálculo, aí sim você aplica a alíquota do imposto de renda, que é de 15%. Então você aplicando essa alíquota de 15%, você vai ter um valor de 36 mil. Ah, e esses 240 aqui é o que mesmo que eu estou vendo aqui na base de cálculo? É o mesmo 240 aqui de cima. Só que aqui, ó, a gente tem uma dedução legal de 20 mil reais, ok?
Então, você tendo essa base de cálculo menos a dedução legal de 20 mil, você vai ter os 220 mil. Desses 220 mil, você tem uma taxa adicional de 10%. Tudo isso aqui é teoria, certo? Você pode pesquisar aí que você vai ver. Mas o importante aqui é a gente saber que a planilha está toda correta. Então, você pode tranquilamente utilizar essa planilha, lembrando que, por exemplo, se você for uma empresa de revenda de combustível, em vez dos 8% aqui, ó, que está aqui, você vai botar 1,6%, ok? Se for serviço de transporte, a mesma coisa. No lugar dos 8%, você vai colocar 16%. Então, eu já deixei aqui tudo explicadinho. Pronto. No mais, é você seguir para o próximo tributo, que no nosso caso aqui é a contribuição social, certo? A contribuição social, por via de regra, ela segue o mesmo princípio, certo? Você tem um percentual já aplicado aqui, ó. Então, se você coloca, você pode até utilizar o mesmo faturamento, vou utilizar. Você vem aqui, ó, que o faturamento foi igual. Então, é a mesma base, praticamente. Então, aqui, ó, a base de cálculo, você vai pegar os 3 milhões, vai aplicar os 12%, e aqui ele já dá o valor certinho. Ou seja, o valor ele já está calculado aqui embaixo, na verdade. Por que 12%? Porque toda empresa que não for que não seguir essa regra aqui, ó, você aplica os 12%. Ah, mas minha empresa é de intermediação de negócios e administração. Pronto, você vai usar os 32%. Então, em vez de ser 12%, vai ser os 32%. Se você tem alguma dúvida referente à teoria, você pode comentar aqui embaixo, pode fazer a pergunta que eu vou te responder, ok? Mas o intuito aqui, lembrando, é que a teoria a gente praticamente consegue, por busca, consegue estudar. O que a gente não sabe é a prática. Então, como você nunca trabalhou, você nunca utilizou esse tipo de ferramenta, eu estou te mostrando aqui como é que se faz na prática, na realidade. Como é que se calcula o imposto numa empresa? É dessa forma que se calcula. Então, aqui eu já calculei o imposto de renda, agora eu já sei o meu valor do COFINS, certo? Deu 32.400, ok? 32.400, seguindo essa regra. Ah, se você... eu quero calcular fevereiro. É a mesma coisa, você botar aqui, ó, automaticamente ele já calcula. Tá vendo aqui? Vou botar mais um zero. Pronto. Então a planilha ela é bem simples. Basta você, na linha de faturamento, você inserir o faturamento que ela já calcula para você tudo certinho. O COFINS e o PIS é a mesma coisa. A fórmula já está aqui, tudo programado. A gente sabe que o COFINS e o PIS, a gente tem alíquota quando ele é cumulativo e quando ele é não cumulativo. No nosso exemplo aqui, eu tomei como uma empresa do regime cumulativo. Então, as alíquotas são de 0,65% para PIS e 3% para COFINS. Então, aqui é mais simples. Ó. Você pode pegar aqui o faturamento, certo? Digitar, ou você pode utilizar essa mesma linha aqui, ó, essa mesma célula. Ele vai calcular, no nosso caso aqui, o PIS. E depois, você vem aqui, ó, digita também o faturamento, que ele vai te trazer o valor do COFINS. Então, é muito simples. Diante desses resultados aqui, você agora vai fazer o lançamento, que é a provisão, certo? Que a gente sabe que a gente provisiona pelo regime de competência para se fazer o pagamento no mês subsequente. Nesse caso aqui, ó, o PIS e COFINS ele é mensal, certo? Você provisiona para pagar no próximo mês. E no caso do imposto de renda e da contribuição social, o pagamento ele é trimestral. Não podemos esquecer que a gente também tem incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre nossos rendimentos de aplicação financeira. Ou seja, se você tem algum investimento que teve um retorno financeiro, você vai ter que calcular também esse imposto de renda sobre esse rendimento. Então, no nosso caso aqui, ó, o rendimento ele vai ser o imposto devido de 25% quando se trata de imposto de renda e de 9% quando se trata
de contribuição social, certo? Então aqui, ó, contribuição social, rendimento sobre aplicação. Mas por que eu não coloquei nenhum valor aqui para trazer como exemplo? Porque eu gosto de fazer esse controle em uma planilha à parte. Ou seja, eu faço o controle do imposto de renda e contribuição social sobre rendimento de aplicações financeiras em uma planilha separada. Se você quer também essa planilha, pode me pedir aí que eu te mando. E outra coisa, não precisa ficar anotando nem gravando nada, porque no final do vídeo eu vou estar disponibilizando essa planilha, certo? Eu vou disponibilizar ela para que você possa baixar e tá aí trabalhando, customizando ela, inserindo informações, usando no seu modo. Pronto, a gente já tem aqui os valores dos impostos. Então aqui a gente vai pegar, a gente já tem o valor do imposto de renda, ó, e aqui a gente tem a aba de lançamentos contábeis. Então eu estou com o lançamento aqui selecionado, tá em negrito aqui pintado, o imposto de renda. Ah, quais são as contas contábeis que eu vou registrar esse fato? Se você não tem o conhecimento ou se não lembra, assista ao vídeo anterior que eu estou explicando como é que se faz um lançamento contábil e como é que você utiliza um macete para você encontrar as contas contábeis, certo? Que são lançadas aí dentro do sistema. No nosso caso aqui, ó, a gente está vendo que ele está debitando a despesa com imposto de renda e está creditando o passivo, que seria imposto de renda a pagar. Lembrando que nesse caso aqui que a gente está utilizando o regime lucro presumido, o pagamento do imposto de renda e da contribuição social ele é trimestral. Então você faz o provisionamento do mês, você provisiona janeiro, fevereiro e março, e esse trimestre ele vai ser pago em um mês subsequente, ok? Então quando você faz esse provisionamento, você está enchendo lá a conta do passivo com esses saldos, certo? No nosso caso aqui em janeiro de 2023 eu provisionei 37.275. Eu vou fazer uma simulação como se a gente tivesse tendo faturamento de 3 milhões. Então eu venho aqui, ó, faço a inclusão do lançamento, utilizando como base um lançamento já feito, certo? E aqui eu só vou mudar a data e o valor. Colocar aqui 31/12, certo? Se a gente tivesse na competência de dezembro, ok? E aí a gente vai colocar o valor que a gente achou, 58 mil. Então aqui é muito simples, você vem aqui 58 e aqui também você vai alterar a data. 1º/12 até 31/12. Ou seja, eu estou fazendo o provisionamento do meu imposto de renda sobre a minha receita de dezembro. Competência, regime de competência. Pronto, feito isso, você vai dar o OK e vai fazer o próximo lançamento, a contribuição social. A contribuição social também vai seguir a mesma regra. Você vai mudar a data. A conta débito é a conta de contribuição social, uma conta de despesa de contribuição social, certo? E o passivo seria aqui o passivo a pagar. Então, quando o pessoal do financeiro chegar nessa data aqui, você está fazendo essa provisão, quando juntar 3 meses, seria o trimestre, a gente aí vai fazer a apuração. Na verdade a gente já fez aqui, ó, a contabilidade ela já tem esse número, ela já vai ter esse valor. Não é por acaso, pessoal, que eu pintei aqui, ó, se você for ver aqui, ó, as colunas C, D e E elas estão de uma cor, a coluna F, G, H ela está de outra. Por quê? Para você saber que isso aqui corresponde a um trimestre. Então eu já deixei isso aqui, a planilha foi feita pensada em tudo. Então, você já sabe que esse trimestre aqui, ó, você só vai poder calcular depois que você tiver o valor dos outros meses. Aí você vai somar e você vai ter o valor do imposto a pagar. Então, quando o pessoal do financeiro fizer o pagamento, essa conta ela vai zerar, certo? Você provisionou o trimestre, pagou, vai ficar só o saldo do mês que vai somar para o próximo trimestre, ok? Então, seguindo aqui, ó, a gente vai calcular. A gente já tem o valor da contribuição, é muito simples, a gente vem e digita esse valor aqui, certo? A gente muda a data e muda aqui o histórico. Se você não tem conhecimento sobre o histórico, também visite os nossos vídeos. Eu tenho uma playlist aqui com todas essas explicações para deixar tudo certinho.
Então aqui só é dar OK e ele já contabilizou. Ah, e como é que faz o PIS e COFINS? A mesma coisa. Só vai mudar as contas, o valor e a data. O PIS aqui ele está debitando também despesa, certo? Tributo sobre a receita. E creditando o passivo, PIS sobre faturamentos passivos a pagar, certo? Então você vem aqui, ó, procura quanto foi o PIS. Muito simples. Então aqui tudo lançadinho, ó. Se você ver aqui, ó, imposto de renda, contribuição, PIS e COFINS. Se você tirar um balancete agora, vai estar tudo OK. Se você está gostando do vídeo, pessoal, deixa seu like, certo? Se inscreve, é muito importante isso. Eu não estou cobrando nada aqui por essas aulas, mas eu preciso da ajuda de vocês para estar dando seguimento nessa playlist, que são uma playlist que eu vou constituir de 30 vídeos. Eu já tenho aí 3 vídeos, quarto com esse, e eu vou estar trazendo a explanação de todo o conhecimento na real de lançamento contábil, de geração de relatório, tudo que se faz, tudo que um assistente contábil faz, um analista faz e um auxiliar faz em uma empresa. Então você pode estar aí ajudando, dando esse like, certo? E no mais, você pode estar baixando aí a planilha e brincando com os valores, fazendo simulação. Se você já trabalha, já pode utilizar para ela calcular o valor dos impostos da sua empresa, certo? E utilizar ela da melhor forma possível. Muito obrigado e até mais.